O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Eu digo pro lado, eu digo pro outro. Sou brasileiro, tem a gira, tem o jogo solto. O jogo solto. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje, mais uma vez, especialíssimo. Na parte do futebol, vamos falar um pouquinho de Paulistão e Seleção Brasileira. Vamos ver o que dá tempo de passar aqui, né? Também tem Fórmula 1, Momento Motor hoje com tudo sobre o GP da Malásia com o nosso Paulo Arnaldo Lima. Tem Torcedor na Rede, tem duas homenagens e, claro, o tema principal desse programa de hoje, Medicina Esportiva, com a presença ilustre do Dr. Rubens Sampaio, médico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Portanto, imperdível o programa desta noite. Fique com a gente e fique aqui com a nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos comentaristas e também ao nosso convidado desta noite. E lembrando, você de casa, que você deve participar. Boa noite a todos. E lembrando, você participa aqui pelo site da UpTV e na opção Participe você entra, deixa o seu comentário e a sua pergunta. Lembrando também que eu estou aqui no Facebook o tempo todo, tá? Conversando com você em tempo real pelo Facebook. Então você adiciona o Esporte na Rede no Facebook e também participa através da mensagem ou se não, no campo de mensagem de texto, ok? Lembrando, você de casa também, se você está assistindo a reprise, você manda um e-mail pra gente, que é o seguinte, o nosso e-mail. É o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com. Você também pode mandar aí a sua foto do Torcedor na Rede e também o seu comentário ou a sua crítica. Lembrando, você de casa, que nós também temos uma enquete essa semana, mas, dando aqui a parcial da semana passada, a enquete da semana passada foi a seguinte. Você, torcedor, comemora um título de campeonato estadual? Sim ou não? Nós tivemos aqui 75% dos votos dizendo que sim, que o torcedor comemora aí um campeonato estadual, e não com 25% dos votos. E essa semana nós temos também uma nova enquete, que é a seguinte, aí para você, na tela está aparecendo aí para você, tá? Qual dos quatro grandes é o favorito para ganhar o Paulistão, na sua opinião? Se é o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo ou o Santos? Entre na opção enquete aqui no site da TV e participe, mande aí a sua... Olha, o Aníbal já tá me zoando, né? Deixa você comigo. Então, entre e participe pela opção enquete e responda a nossa enquete dessa noite, que semana que vem eu dou parcial para vocês. Legal, obrigado. Fique com a gente, portanto. Programa de hoje imperdível. Torcedores iludidos esses comemoram campeonatos estaduais, viu? Mas tudo bem. Eu sei que o Dr. Rubens vai falar completamente o contrário aqui do que eu penso, mas estadual já era para time grande. Não dá, tem que ser só campeonato brasileiro. Com a gente nessa noite também a nossa enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos. Bruno. Boa noite. PA, Dr. Rubens, bem-vindo. Luciane, tudo bem, Luciane? Tudo bem. Para você, amigo internauta de todo o Brasil, uma saudade que eu tava de você. Afinal de contas, né? 15 dias aí nos afastaram, voltando aqui pro Esporte na Rede. E dando como destaque inicial, Leandro e amigos, esse Campeonato Paulista tá muito assim... horrível. Chovendo uma olhada a gente falar do Campeonato Paulista, então eu vou deixar um pouco ele de lado hoje. Vou falar de uma notícia muito séria que foi... que surgiu hoje, que é a interdição de Engenhão. O Engenhão ele está interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro por falhas na sua cobertura. Então o estádio que custou o que custou, foi inaugurado há 5 anos atrás para os Jogos Pan-Americanos, como todo mundo sabe, né? E hoje foi interditado o Engenhão por tempo indeterminado por conta de falhas na estrutura, e há quem diga que a estrutura do estádio esteja condenado. Que coisa então, depois bizarra. de apenas 5 anos de uso, a cobertura do estádio Engenhão está, segundo alguns, condenada e, portanto, muito provavelmente nós teremos um bom tempo aí sem jogos no estádio lá do bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É por essas e outras que o país não anda. A gente viu recentemente conjunto habitacional no Rio de Janeiro. Não foi nem inaugurado, já vão ter que demolir porque houve um erro, foi construído no lugar errado e vai ter que fazer tudo de novo, e as famílias... E acabaram com o Parepaguá. As famílias que se danem, essa que é a grande verdade. Bruno Gonçalves, nossa acidez da bola. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Leandro. Boa noite, teleinternauta. Boa noite, Dr. Rubens. É um prazer recebê-lo aqui no programa. E meu destaque inicial, Leandro, hoje vai para o Neymar.
O Neymar que foi chamado de pipoqueiro, que não jogou bem na seleção brasileira mais uma vez, contra uma seleção razoável somente, que é a seleção russa. Claro que tem o Fábio Capello como treinador, um grande treinador de futebol. Gol nas eliminatórias não tem tomado gol nas eliminatórias, está sem nenhum gol sofrido a Rússia, tem uma boa defesa. Aliás, o Fábio Capello, como um bom italiano, sempre resguarda ali sua defesa muito bem. E o Neymar mais uma vez não foi bem, né? Foi chamado de pipoqueiro por torcedores brasileiros que estavam em Londres acompanhando. Acredito que não dá só para culpar o Neymar na partida. O Kaká também não fez um grande jogo. O grande jogador da seleção foi o Marcelo nesse jogo. E o Neymar está devendo na seleção brasileira. Como o Messi, quando era treinado por outros treinadores na seleção argentina, não jogava bem. E hoje com o novo treinador vem jogando muito bem. Então o Filipão vai precisar arrumar o esquema tático da seleção e jogar junto, fazer o Neymar jogar futebol, que o Neymar não vem jogando. E vai ser um trabalho árduo para o Filipão até o ano que vem na Copa do Mundo. Não estou nem pensando em Copa das Confederações, já estou pensando na Copa do Mundo. Legal, se a gente conseguir entrar no mérito do assunto, vai ser bastante interessante esse debate, mas hoje a prioridade é o convidado e o internauta, obviamente, que vai participar do programa com a gente, mas ele também está aqui, a velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, Boa noite, Leandro. As vésperas de umas férias, né? Boa que noite. Beleza. Você vai trazer o que do Chile pra gente? Eu não sei, eu ainda vou lá, eu vou decidir. Você não vai fazer como aqui no Aníbal, não, né? Não vou fazer aqui no Aníbal. Boa noite ao nosso internauta também, mais uma vez juntos aí no Esporte na Rede. Boa noite, doutor Rubens Sampaio. Prazer enorme também estar aqui hoje presente. Bom, meu destaque vai para as categorias aí do esporte a motor. Nós tivemos o início da temporada da Fórmula Indy, lá em São Petersburgo, e o Hélio Castro Neves acabou fazendo uma boa prova, teve até chance de vencer a corrida, mas ficou com o segundo lugar. O Tony Kanaan também fez uma belíssima corrida, terminando na 4ª posição. E tivemos também o início da temporada da GP2. Felipe Nasser, nosso único representante brasileiro na categoria. Foram 2 provas lá na Malásia e o Felipe Nasser terminou a primeira corrida em 4º lugar. Na segunda corrida, na prova do domingo, ele terminou em segundo e quase venceu. Por pouco ele chegou a incomodar lá o que acabou vencendo, que foi o Stefano Coletti. Mas ficou para o segundo lugar, somou pontos importantes. Agora eles vão correr para a próxima aí no Bahrein. E no bloco Momento Motor, né? Vamos falar bastante do GP da Malásia. Esse GP da Malásia foi quente, bastante, né? De modo conciso, claro, porque o programa no final sempre voa. E prioridade, Dr. Rubens. Doutor, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede, primeiramente. Uma grande honra, o prazer é meu. Muito boa noite ao pessoal que está nos assistindo. A primeira vez. E já estou bem à vontade, pode dar destaque inicial? Claro, fica à vontade. O comentarista é o Rubens Sampaio, diga lá. Amanhã Palmeiras e Mirassol, o Palmeiras já vem de, acho que 11 jogos invictos no Paulista, que segundo você não vale porcaria nenhuma. Para mim não vale mesmo. Tá errado. Para mim não vale mesmo. Vale, talvez a gente tenha que pensar numa fórmula diferente para valorizar o campeonato. Melhorou, tá bom. Mas é um campeonato importante historicamente, acho que a conquista como torcedor que eu tive do Palmeiras, acho que a mais legal aqui, 1993. Dia 12 de junho de 1993. Eu lembro bem. Inesquecível. Não, sim, é que naquele momento o Paulista valia realmente alguma coisa. Hoje, tudo evolui, né, doutor? A sociedade evolui, a tecnologia evolui, e o futebol tem que evoluir também. E o Campeonato Paulista ficou parado no espaço-tempo. Essa fórmula que existe hoje é incabível. Não dá para ter Campeonato Paulista assim. Vídeos públicos dos clássicos nos estádios, inclusive de Palmeiras e Santos, que fizeram um jogo horroroso, aquele 0x0 no Pacaembu. Doutor Rubens, assim que o senhor confirmou a presença aqui no Esporte na Rede, e mais uma vez agradeço a sua presença, muita gente me ligou, me mandou SMS, me cutucou no Facebook, o Caramba 4 perguntando. Pergunte para o Dr. Rubens Sampaio o que é que acontece com o Valdívia, que não consegue ficar 5, 6 partidas jogando e ele se machuca. O que acontece, doutor? Essa pergunta é recorrente, né? Assim como as lesões do Valdívia. O Valdívia tem, acho que, 2 problemas em relação às lesões musculares. O primeiro é genético. Então, o ano passado, a gente fez uma biópsia do tecido muscular, foi feita pelo Dr. Ben Schmidt, que também fez do Alexandre Pato agora quando foi contratado pelo Corinthians. E o Valdívia tem uma distribuição diferente do padrão habitual dos atletas das fibras musculares. Você tem fibras rápidas e fibras lentas. De um modo geral, você tem um equilíbrio, ele tem mais fibras rápidas, ele tem fibras que têm um índice de fadiga um pouco mais rápido e que você tem uma demora maior de recuperação.
Então ele precisa de um tratamento diferente que vem sendo dado desde o ano passado, para que ele tenha uma recuperação adequada entre jogos. A gente faz alguns exames, um exame que a gente faz além do clínico, além da anamnese, de conversar, de perguntar, o subjetivo é importante, mas a gente faz uma dosagem de uma enzima que chama CKMB. Creatinoquinase é uma enzima de fadiga muscular. A gente faz no clube, faz em todos os atletas, você tem uma média de todos eles, a partir do momento que essa média está muito acima da média, um índice de fadiga maior, aí você vai mudar o trabalho para esse atleta. A gente tem feito isso com o Valdívia. Desde que a gente fez a biópsia, essencialmente a primeira lesão muscular de fisgada mesmo que ele teve foi essa. Ele teve outras lesões traumáticas, uma no tornozelo, no treinamento com o Henrique, uma lesão traumática na coxa no jogo contra o 15. Traumática, quando o senhor disse, para a gente traduzir, pancada. Pancada, né? Lesão, quando a gente fala lesão muscular clássica, aquela que o atleta sente aquela fisgada e você não tem contato físico. Né? Ou distensão, contratura, etc. As lesões que ele vinha apresentando, ele teve a do Henrique, que foi do tornozelo por trauma, uma no jogo contra o São Paulo, um entorse do joelho, quando ele chutou a trava chutou o toco lá do Paulo Miranda. Então, uma lesão de tornozelo, uma de joelho, uma traumática na coxa esquerda. Agora ele teve uma lesão muscular mesmo na coxa direita. Então a gente acredita que a incidência das lesões musculares dele diminuíram. Das contusões, não. Por outro lado, essas lesões traumáticas, elas se relacionam com o jeito, o estilo, o que o Valdívia faz melhor, que é proteger a bola, dominar a bola de costas e girar em cima do adversário. Então ele atrai a falta. Quer dizer, podemos concluir que além de geneticamente ele ter esse problema que o senhor colocou, ele também tem azar então, né? Também, mas o estilo de jogo do Valdívia, isso você não vai mudar com 29 anos, claro, é de girar para a direita e para a esquerda, e ele tem a referência do cara que está marcando ele pelas costas ali, né? E isso ele faz muito bem. Outro problema, a partir do momento que você tem uma lesão muscular, a cicatriz que se forma dentro do tecido muscular, tem uma elasticidade diferente do resto do músculo. Então, o músculo contrai e alonga. Quando você faz quando você tem ali uma área de elasticidade diferente, o que acaba acontecendo é que você tem uma tendência maior no entorno dessa área de coeficiente de elasticidade diferente, você ter novas lesões. Então ele tem para lesão muscular, ele tem esses dois problemas. Então que tem a sorte, porque a relação custo-benefício até agora para o Palmeiras está muito ruim. Diga, Bruninho. O doutor vem falando, hoje em dia, doutor, a medicina esportiva melhorou muito. Há 20, 30 anos atrás não era o que é hoje, e o senhor bem sabe disso. A cicatrização, que o senhor falou que demora para cicatrizar, tem um tempo para cicatrizar, está sendo bem feita pelo departamento médico do Palmeiras? Claro, o senhor é médico e vai falar, está sendo bem feita, mas tem o jogador, tem a parte que o jogador quer jogar, o Valdívia quer mostrar para a torcida que ele tem futebol ainda, até porque o custo-benefício, como o Leandro falou, tem sido baixo. Acha que a fisioterapia, o departamento médico e o departamento técnico do Palmeiras estão trabalhando de que forma? Para melhorar o Valdívia e para melhorar outros jogadores que também vêm sofrendo contusões constantemente dentro da equipe do Palmeiras. Vou citar o Henrique, o Wesley, que foi uma contusão, aconteceu durante uma partida, aí não tem como, e outros jogadores que vêm sofrendo contusões musculares. O senhor citou o Pato também teve uma contusão muscular e é recorrente. Isso é normal no jogador de futebol que joga 65, 70 partidas durante o ano? Como é que dá para resolver isso dentro da medicina esportiva, junto com a fisioterapia e junto com o departamento técnico, do Palmeiras, que seria hoje o Gilson Kleina? Bom, exclusivamente, respondendo a respeito de lesão muscular, o que a gente tem em literatura médica e o que a gente guarda de experiência. Você tem alguns fatores que são desencadeantes ou que levam o atleta a ter uma tendência maior, uma chance maior de ter a lesão muscular. Primeiro, a idade, quanto mais velho, maior a chance de se machucar, do ponto de vista muscular. O segundo fato é a lesão prévia, né? Quantidade de jogos. Então, se você tem um atleta por volta de 30 anos que já teve história de lesão muscular, não no mesmo músculo, mas ela pode girar, né, em outros músculos, e que disputa um campeonato extremamente competitivo, com datas apertadas, esse é o cara que você tem que proteger. O que a gente faz, você falou, a medicina esportiva andou muito para frente em relação ao diagnóstico, a uma série de
de tratamentos cirúrgicos, de intervenções, de medicação. A gente andou muito para frente, a gente não perde diagnóstico, mas tem algumas situações. Se você me perguntar qual que é o critério de retorno de lesão muscular que dá 100% de certeza, nenhum, não existe. O índice de recidiva, ele diminui nos grandes centros em que você tem controle de evolução com ultrassonografia ou com ressonância, com exames de imagem de qualidade, que você tem aparelho isocinético, você mede força, compara com o outro lado, mas mesmo esse cara que está equilibrado, treinado, com exame normal, ele tem 10, 15% de chance de se relesionar na volta. Então, não é, assim, infelizmente a gente não é ciência exata e não tem uma coisa para acontecer a curto prazo para tornar isso uma ciência exata. Deixa eu só acrescentar, se você, porque faz parte da pergunta do Bruno, é só para não perder o gancho. Eu não sei se é a mesma que você vai fazer, mas eu queria que o senhor aproveitasse a pergunta do Bruno, que ele perguntou como é que os departamentos trabalham em conjunto. Eu perguntaria hoje para o senhor como é que está a estrutura do departamento médico do Palmeiras. Está aceitável, está de ponta, está bacana, em termos de equipamentos, de tecnologia, de profissionais? A gente trabalha, se você pegar aí Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, você tem departamentos de reabilitação, de fisioterapia extremamente bem montados. Né? Acho que se você pegar os grandes centros da Europa, a gente está no mesmo nível. Eu diria que a gente tem uma experiência um pouco maior, porque os atletas, os brasileiros que se machucam, eles voltam para cá, né, para o Brasil para se tratar. Então, o Palmeiras tem uma excelente estrutura, a academia de futebol tem uma excelente estrutura de reabilitação. A gente tem um aparelho de isocinético, que chama Biodex, que é de altíssimo, fantástico, te permite avaliar equilíbrio muscular. Você consegue, se a gente tivesse uma pré-temporada que nem na Europa, né, existe de 45 dias, aí eu acho que a gente poderia ser cobrado para ter índices de lesão como eles têm lá. Se a gente tivesse um calendário como eles têm, acho que a gente poderia organizar e a gente teria uma incidência de lesão menor. Infelizmente isso não é possível. Né? A gente estava conversando, vamos pensar em outra forma de campeonato. O Campeonato Paulista é extremamente sacrificante para os clubes que jogam mais de uma competição e é só você observar. Né? O Palmeiras e eu acho que o Corinthians também teve algumas lesões aí. Então a gente não tem como sair. Do ponto de vista de estrutura a gente vai muito bem, obrigado. Do ponto de vista de organização a gente ainda deve. Mas exatamente nesse ponto, por isso que eu insisto tanto, que os estaduais são um estorvo para os times grandes, principalmente que disputam o Campeonato Brasileiro de Série A, de Série B, de Série A, até de Série C, porque não tem condição, o calendário não dá condição. O Campeonato Brasileiro esse ano vai terminar na segunda semana de dezembro. Se o jogador tirar férias e voltar na segunda semana de janeiro, o Campeonato Paulista começa na terceira. É impossível você ter jogador inteiro dessa forma. Fala, Paulo Arnaldo. A pergunta é em cima também desse tema. Nós temos aí numa trilha, né? Todos esses aparatos, esses recursos, o avanço da medicina, mas temos também uma outra trilha, que é o nível de exigência, que é superior. Hoje a medicina, fazendo um comparativo de 30 anos para cá, hoje a medicina melhorou em relação a e consegue cobrir essa exigência, né, que vem hoje do futebol e do esporte de alto rendimento, ou você acha que está mais ou menos no mesmo patamar ou ficou para trás hoje, com todos esses recursos? Se a gente comparar com 30 anos atrás, a gente andou muito para frente. 30 anos, a gente vai fazer uma conta, né? Se você pegar, por exemplo, a Copa de 86, não sei que idade vocês têm, também 82, não vou perguntar, do Tele, 82. não vou fazer essa grosseria, mas se você pegar, vou pegar a Copa de 86 que foi no México, que a gente ganhou, e houve uma grande dificuldade para o Zico, que foi um dos melhores caras que eu vi jogar para participar da Copa do Mundo, porque ele tinha uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é a mesma que o Wesley teve, e naquele tempo você não tinha reconstrução interarticular por via artroscópica como se faz hoje, é um problema que em 6 meses, de um modo geral, em média está solucionado. Naquele tempo não. O Zico entrou durante uma outra partida, no fim acabou perdendo um pênalti no jogo contra a França lá, ele mesmo tinha feito a jogada. Mas acho até uma grande injustiça, né? O Zico não ter tido a oportunidade de
de desfrutar da medicina esportiva que a gente tem hoje, das condições que a gente tem hoje, porque ele estaria inteiro na Copa. Então, acho que faz toda a diferença. Talvez daqui 30 anos, se a gente estiver aqui ainda, eu venho aqui e falo, ó, que o que eu falei há 30 anos era tudo bobagem, mudou tudo. Vai estar, porque hoje como a medicina avançou bastante, e com certeza daqui 30, 40 anos o senhor estará aqui. O senhor já era formado na Copa de 86? Eu estava no 3º ano da faculdade. Que legal, mas já fazia medicina ali. Depois a gente pergunta como é que o senhor tomou gosto pela medicina. Deixa eu ver o internauta que é objeto desse programa maior, Luciano Bruno. Manda lá que deve ter 550 perguntas aí pro doutor. Verdade, vamos começar aqui com algumas então. Temos aqui o Dário Alves de Lima, que ele é de Roseira, São Paulo, um grande beijo. Ele está respondendo, na verdade, a pergunta da noite. Ele diz o seguinte: favorito à conquista do Paulistão é o Corinthians, na opinião dele. A Ana Carolina é de São Bernardo do Campo e ela quer saber o seguinte: quero saber do doutor, porque infelizmente alguns jogadores morrem em campo. Gostaria de saber se alguns check-ups prévios podem detectar problemas cardíacos e respiratórios. Porque infelizmente são pessoas jovens e que têm um bom condicionamento físico. Abraço a todos do programa. O programa é maravilhoso aqui na opinião dela. Um grande beijo para você. Obrigado, Ana. Um beijão para você. Pois não, doutor. Por que então acontece de repente a tal da morte súbita aí por várias possibilidades? Ana Carolina. Ana Carolina, o que acontece tem em algumas ligas do mundo, você pegar, por exemplo, o campeonato italiano, obrigatoriamente todos os atletas têm que fazer um check-up que exige ali teste ergospirométrico e ecocardiograma. Você tem que identificar a exceção, né? Na grande maioria das vezes, os atletas são caras saudáveis, jovens, e a chance de você ter morte súbita, de você ter algum problema grave, uma miocardiopatia, uma doença do músculo do coração, ou alguma arritmia grave, é muito pequena. Mas acontece, a gente precisa raciocinar nessa circunstância sempre em cima da exceção. A gente tem que procurar o cara que está fora do pacote ali, né? O que corre sério risco de vida. Então, a gente faz no Palmeiras, mesmo os caras que já fizeram ou que vêm de outros clubes com exames, a gente faz em todos eles ecocardiograma e faz o teste ergométrico. Obrigatoriamente, o Conselho Nacional de Médicos de Futebol, que vai se reunir agora em abril, em Natal, tem um protocolo que vai ser uma exigência para todos os campeonatos, iniciando pelas séries A e B. Você vai ter um protocolo, um mínimo de exames que vão ser obrigatórios para que todos cumpram, senão você não pode inscrever o jogador. A Federação Paulista caminha no mesmo sentido, também tem o comitê médico, tem reunião amanhã, e a ideia é fazer padronização da avaliação para você, porque se você pensar, raciocinar para o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, para os times grandes, isso é muito tranquilo, mas se você pensa nas divisões menores, nos clubes do interior com dificuldade financeira, isso começa a pesar no orçamento. Então você precisa criar mecanismos e a federação, as confederações têm que participar, têm que ajudar, porque é uma responsabilidade muito grande. Com certeza, e são vidas, né? São vidas que estão em campo. Já eu te passo, Leandro, você que está com o microfone na mão, só ouvir mais um pouquinho internauta, mas eu te passo já. Diga aí, Luciano e Bruno. Temos aqui o Sandro de São Bernardo do Campo, um grande beijo e obrigado também pela participação. Ele quer saber o seguinte: doutor, e o Maicon Leite, o que acontece com ele? Parabéns a todos do programa e boa noite, uma boa noite para vocês também. E uma ótima noite, beijos aí para todo mundo. E aí, doutor, o que acontece com a velocidade aí? Lá, aqui a gente tem a velocidade da bola, que é o Paulo Arnaldo Lima, lá a velocidade do campo, que é o Maicon Leite, mas não está jogando. O Maicon, eu não sei se vocês viram a imagem o Maicon teve um entorse de tornozelo no jogo da Argentina contra o Tigre. Foi o movimento foi muito parecido com o que aconteceu com o Lucas no Paris Saint-Germain, o que aconteceu com o Ferrugem da Ponte Preta. Aí a gente pega intensidades diferentes, né? No mesmo mecanismo, o Ferrugem quebrou o tornozelo, o Lucas teve um entorse, acho que moderado, do Maicon um pouquinho mais grave. O pé dele ficou preso, girou, não tem, faz parte da intercorrência, da circunstância do futebol. Um carrinho por trás, ele se machucou. Você tinha falado do Henrique, o Henrique se machucou 2 vezes no Palmeiras, uma o ano passado contra o Fluminense, quando o Bruno deu uma joelhada no goleiro, bateu nele, e agora o Henrique é o cara que se machuca muito pouco.
Legal, segura aí um pouquinho, só para eu chamar o Campeonato Paulista, eu sei que é gancho, mas só para eu chamar, para dar informação. Senhor Aníbal, como o senhor não fez pergunta ainda para o Dr. Rubens, o senhor pode comentar o Campeonato Paulista em uma pílula, porque eu vou chamar o intervalo depois disso, não tem tempo mais para Paulistão, mas coloca aí pra gente, ó, só pra gente colocar. Hoje o Dr. Rubens é mais importante que o Campeonato Paulista, viu, doutor? O Campeonato Paulista, como eu falei, não vale de nada, só pro senhor aqui, ó. Mas tá lá, olha os resultados lá, olha os resultados na sua tela. Penapolense 3, São Bernardo 0, Botafogo 3, Linense 0, São Paulo 2, Bragantino 0, Atlético Sorocaba 0, 15 de Piracicaba 1, Palmeiras 0, Santos 0, Guarani 0, Corinthians 1. Oxo, hein, Palmeiras e Santos. Mais um oxo. Paulista 0, Ponte Preta 1, Mojimirim 3, Mirassol 1, Ituano 1, Oeste 2 e União Barbarense 0, São Caetano também 0. Mais um oxo. Vou passar aí para classificação para você, ó. Então tá aí, ó. Primeiro hoje é o São Paulo com 32, Ponte tem 30, Santos 28, Mogi 26, Botafogo e Corinthians e Palmeiras 25, ali os critérios de desempate, né? Maior número de vitórias pro Botafogo, depois no saldo de gol Corinthians, depois Palmeiras, e Linense hoje com 21, completam aí os 8 primeiros que iriam para a próxima fase, depois vem Penapolense do Gepeto aqui com 20 e Oeste com 18. Vamos passar aqui para a próxima telinha, o restante da classificação. Bragantino também 18, perdendo ali no número de vitórias. Aí vem Paulista 17, São Bernardo 15, 15 de Piracicaba 14, Ituano 13, Mirassol 12, aí a zona do rebaixamento, São Caetano 10, Atlético Sorocaba 9, Guarani 9 e União Barbarense 8. Na feia coisa pro Guarani. Aí a rodada na quarta-feira, para você que vê o programa ao vivo, mais conhecido como amanhã, vamos ter 4 jogos, 7h30 da tarde, Mirassol e Palmeiras no José Maria de Campos Maia, que o doutor falou aqui, São Caetano e 15 de Piracicaba jogam no Anacleto Campanella, Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli, Bragantino e Ituano no Nabia Bichedi e Linense e União Barbarense no Gilbertão. Isso tudo às 7h30. Aí um pouquinho mais tarde, jogos da televisão, das 10 da noite, tem Corinthians e Penapolense no Pacaembu às 10, mesmo horário para Paulista e São Paulo no Jaime Sintra. E a rodada termina na quinta-feira, com mais 3 partidas, que você vai ver aí na sua telinha. Na Vila Belmiro tem Santos e Mojimirim 7h30, mesmo horário para São Bernardo e Atlético do Sorocaba no 1º de maio, e Oeste e Guarani jogam no Amaros às 9 da noite. Aníbal, a palavra é sua do Paulista para a gente fechar o primeiro bloco. Bom, Mojimirim muito bem, assim como o Botafogo, a Ponte Preta continua sendo o único time invicto ainda no Paulistão, né? Tanto Paulista, a gente fala aqui, chove no molhado, claro que é importante, concordo plenamente com o Dr. Rubens em relação à fórmula de mudança, acho que a gente tem que repensar esse Campeonato Paulista, né? Muitas rodadas, muitos jogos que não valem absolutamente nada, né? E, de fato, precisa ser feita alguma coisa, sei lá, 2 grupos de 10, enfim, algum gênio da Federação Paulista de Futebol precisa bolar uma fórmula de tornar esse campeonato mais interessante, porque nós vimos Corinthians e Santos 0-0. Estádio vazio. Palmeiras e São Paulo 0-0. Palmeiras e Santos 0-0. Palmeiras e Corinthians 2-2. Então nós não tivemos até agora, a gente só teve um clássico onde saiu um vencedor. Foi o Santos e São Paulo lá na Vila Belmiro. O restante, todos nós tivemos empates. Então, tá mais provado que precisa ser feita alguma coisa para deixar o campeonato um pouco mais atrativo. Olhando só uma frase, viu? Rapidinho. O torcedor até está esquecendo, né? Durante essa semana, as pessoas antigamente costumavam repercutir bastante sobre os clássicos do final de semana. Isso parece que aos poucos está desaparecendo. Alguém falou ou repercutiu na sua convivência sobre os jogos, o clássico que ia ter no final de semana? Aí deixa o internauta para refletir, né? Que infelizmente... Muito provavelmente, na semana, no domingo, nós vamos ter São Paulo e Corinthians, né? Muito provavelmente, o Corinthians vai entrar com um time ou titular ou misto, né? Devido ao grande número de contusões. São Paulo deve entrar com um time titular, mas não vai mudar assim a ordem do universo se o São Paulo ganhar do Corinthians ou vice-versa. A não ser que o São Paulo dispare 6-7-0 para cima do Corinthians. Mas, sabe, não é algo que falta isso. É algo que falta para os times de São Paulo poder essa competitividade. Com certeza, esses clássicos modorrentos aqui. Mas quando tem Campeonato Brasileiro, pelo menos é diferente, né? O clássico. Aí é totalmente quando tem diferente, Copa né? Libertadores é diferente, quando tem Copa do Brasil, que é o mata-mata, é diferente. Estadual tá impraticável. Veja só, rapidinho, nós vamos ter São Paulo e Corinthians agora no Campeonato Paulista, e daqui a algum tempo nós vamos ter pela Recopa, né? Da Recopa Sul-Americana.
Então vai ser o São Paulo contra o Corinthians, né, o campeão da Libertadores contra a Sul-Americana. A motivação vai ser totalmente diferente. Claro, com certeza. E eu tenho consciência de que o Campeonato Paulista é o mais bem organizado do Brasil, paga muito bem, tem patrocinadores fortes, como é a Chevrolet, no caso desse ano aqui no Campeonato Paulista. Os clubes recebem cotas, então tem o dinheiro, tem a transmissão da televisão que paga para isso, para ter uma grade de programação. Mesmo sabendo de tudo isso, eu não concordo. Coloca o nosso site aí, Guilherme, esportenarede.org. Olha lá, aí tá aí, doutor. Depois você pode assistir lá o programa Esporte na Rede, vai estar lá, ó. Então você clica no Bzinho lá, nosso blog, no Facebook o senhor será marcado nas fotos com certeza. E no YouTube lá, você vê as nossas edições anteriores, só acessar esportenarede.org. E no nosso intervalo, doutor, a gente coloca aqui alguns comerciais antigos, né? A gente resgata um pouquinho da história da propaganda brasileira. E pior que dessa vez, eu é que lembro dos comerciais, viu, Paulo André? A culpa é sua. Porque os comerciais fui eu que sugeri. São de 1989, ano que Fausto Silva estreou na TV Globo, na Rede Globo. E teve o GP Brasil antes, exatamente. né? E os comerciais foram veiculados na Globo depois do GP, de qual cidade que era? De qual foi no Rio, foi a última de corrida do Rio de Janeiro. Depois de Jacarepaguá, para a narração do indefectível Galvão Bueno. Então a gente coloca aí, ó, tênis Bamba pra você, leite de abacate da Vene e o comercial da Brahma de 89. É o tempo de você beber uma aguinha e a gente volta. Eu saio na gargalhada. Quem usa Bamba tem histórias pra contar. Comigo aconteceu na sexta-feira. Entrei na casa, ouvi um ronco. Segui em frente. E no que eu pisei, aquele urro infernal. Sabe que horas são? Mas você não ficou com medo? Eu? Com medo? Você vai, vem cá. Ah, qual é? Para aguentar o dia a dia, Bamba. Só Bamba. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Um moleque sagaz, passando bola como poucos, mostra que é capaz. A natureza é perfeita. A Davine sabe disso. E assim, a Davine transforma tudo em produtos naturais, como leite natural de abacate. Chegou a natureza pura. Chegou o leite natural de abacate. Davine. Tudo bem. É Brahma. Fique com a melhor. Fique com Brahma Shopping. Tudo bem, Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Tem mais para você agora. Voou o primeiro bloco, não senti nem passar. E vai voar o segundo com certeza também, porque a gente vai ter que dar uma corridinha aqui. Então, rapidinho com os canais de comunicação, Luciano Bruno. Verdade, o programa voando hoje. Então, se você ainda não participou, participe. Seguinte, aqui pelo site do UpTV, você clica aí na opção participe, aí você manda sua pergunta, o seu comentário. Lembrando também que no Facebook você também participa, manda sua pergunta e também interage comigo em tempo real. Lembrando você de casa que está assistindo a nossa reprise, temos o nosso e-mail, que é o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com e também participa aqui do programa. Lembrando você de casa que temos uma enquete essa noite que é a seguinte, tá? Qual dos 4 grandes é o favorito para ganhar o Paulistão, na sua opinião? Se você acha aí que é o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo ou o Santos. Entre também aqui no site da UpTV na opção enquete. Lá você clica, tá? E vota na nossa enquete dessa noite, que semana que vem eu dou a parcela para vocês. Então, participem. O doutor vai responder a enquete, tenho certeza que ele vai votar no São Paulo. Brincadeira. Deixa eu chamar aqui a Liliana, por favor, Liliana, rapidinho, é só para quebrar um protocolo aqui, mas é uma coisa. Liliana Gonçalves, diretora aqui nossa da UpTV, queria hoje fazer um pequeno desabafo, porque é rapidinho. A gente tem o Esporte na Rede junto com a UpTV aqui, presta o microfone, inclusive, senão eu não consegui aqui ouvir a Liliana. A gente tem o Esporte na Rede aqui junto com a UpTV há 5 anos.
O programa foi inaugurado junto com a emissora, o que é uma grande honra para nós. 6 de maio de 2008. De 2008, com certeza. 153 edições de programa. E a gente, às vezes, vai para o mercado, né, e a gente vai procurar um espaço. Não que a gente queira deixar a emissora, nada disso, mas a gente, às vezes, procura também uma emissora a cabo para poder ampliar o público do programa. Não deixar a internet, porque a gente tem um público, graças a Deus, muito fiel na internet. Luciane Bruno estava de prova com a participação grande que a gente tem hoje no Brasil inteiro. E, às vezes, a gente tromba com algumas coisas, tipo... um horário absurdo de locação, de repente, dependendo da emissora. A gente tromba com favores políticos que tem troca-troca. E a gente tromba com favores até sexuais, de repente, para apresentadoras, mulheres, né? O que eu acho um completo absurdo. Então eu te chamei aqui, Liliana, porque eu queria elogiar a sua postura, porque a gente sabe que a TV tem limitações, todos nós sabemos disso. De repente a imagem não é melhor, o som não é melhor, mas a gente tem uma estrutura legal para o ao vivo aqui. E da Liliana, a gente nunca teve nenhuma interferência no conteúdo do esporte na rede, teve toda a liberdade para fazer o programa. Sempre pudemos trazer aqui o convidado que a gente quis, da maneira que a gente quis, e nunca eu ouvi da Liliana nenhum tipo de favor em troca, nenhum tipo de politicalha, nada. E por isso eu queria te agradecer, viu, Liliana, porque a sua postura é diferente do que a gente vê no mercado. Talvez por isso, por essa postura que você tem, a TV passa por um pouco de dificuldade para crescer, porque é mais difícil, de repente, a gente conseguir um patrocinador, trazer uma empresa, sem esses favores, sem esses conchavos. Mas a gente não precisa disso. Graças a Deus a gente não precisa disso. Então esse desabafo que eu queria fazer e agradecer pela sua postura. Eu acho que, em primeiro lugar, é trabalhar com amor, né? Não é visar só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência do que você faz, um trabalho bem feito. E eu estava ali fora, com o pessoal que eu estava em reunião, justamente falando de você. Falei assim, se hoje a gente tem um programa, o melhor programa de esporte aqui do ABC, é por causa do Leandro aqui, de toda a sua equipe, tá, Leandro? Eu tenho orgulho realmente de você fazer parte da minha equipe, e é uma pena que outras pessoas não consigam enxergar isso, porque eles poderiam ter o mesmo, a mesma honra que eu tenho de ter um programa como esse aqui hoje, né? Quem perde são eles, não é você. Com certeza. Então, eu que estou ganhando aqui, ter você do meu lado, com muito orgulho. E eu espero que o Esporte na Rede continue crescendo ainda mais. É o que eu desejo, ainda mais esse ano que a gente completa 5 anos de emissora. Com muito sacrifício, sabe que não é fácil sobreviver, entendeu? Com perdas, com muitas dificuldades financeiras, sim, que a gente viveu. Melhoramos a infraestrutura, melhoramos a nossa grade de programação. Precisamos de patrocinadores, precisamos de investidores realmente na emissora. Não é fácil, mas a gente está aqui, firme e forte, sempre trabalhando com o propósito de estar levando a cultura, levando o esporte, a saúde, a educação, tudo que há de melhor que existe aqui na região do Grande ABC para o mundo inteiro. Então eu estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito e por você fazer parte da equipe e da família UpTV. Muito obrigado. E é uma pena que às vezes com uma postura ética que a gente tem, correta, séria, de caráter e de conteúdo bom, é justamente o que a gente ouve, é conchavo, é troca de favor, é favor sexual, é uma coisa sinceramente absurda. Obrigado, viu? Obrigada a você e bom programa. Tá aula de dança agora. Vou dançar agora. Um beijo para vocês todos, obrigada pela presença e aos convidados, tá? Obrigado, Liliana. É um desabafo que às vezes é necessário a gente fazer, porque a gente vê cada coisa, quando você tenta expandir o programa, que eu fico sinceramente chocado. Deixa eu mostrar os símbolos na parede rapidinho ali, repito, vamos mostrar ali atrás da Luciane. Bruno, ó, hoje vencedores de campeonatos estaduais ali. Nossa, hoje tem bastante, rapaz. Deixa eu tentar focar todo mundo ali. Tem o Asa no Alagoano, o Náutico no Pernambucano, Botafogo no Carioca, só o Botafogo dos grandes ganhando Carioca. São Paulo, Ponte Preta, Corinthians no Paulista, Vitória e Bahia no Baiano, Avaí, Figueirense no Catarinense, Internacional e Grêmio no Gaúcho, Goiás e Atlético Goianiense no Goiano, América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, e Boa também no Mineiro, e Atlético Paranaense e Paraná no Paranaense. Esses então os vencedores dos campeonatos estaduais aí desse final de semana, e quero aproveitar e já emendar com o torcedor na rede rapidinho, porque é uma homenagem hoje ao Clube Atlético Paranaense, que faz aniversário. Hoje o Atlético Paranaense faz aniversário. Pois é. Dia 23 de março de 1924, 89 anos hoje. E estão aí, ó, a Narjara Votekoski e irmãs, né, e a Jussiara Votekoski, ambas de Curitiba, Paraná, torcedoras do Atlético. Obrigado por mandarem a foto aqui para o nosso torcedor na rede. Então fica aí a homenagem ao Atlético Paranaense na forma das duas torcedoras, da Narjara e da Jussiara, que hoje o Atlético faz então 89 anos de existência. Vamos continuar o bate-papo aqui com o doutor. Tinha prometido a palavra para você, Aníbal. Pode perguntar para o doutor Rubens Sampaio. Até falando, voltando àquela questão do Zico, se nós tivéssemos uma medicina tão assim avançada, o Garrincha poderia ter tido uma carreira muito mais brilhante do que teve, né? Já que a gente
bem sabe que ele sofreu bastante com as famosas infiltrações que ele teve no joelho. Doutor, a gente recebeu aqui no ano passado o Altair Ramos, grande preparador físico, e a gente perguntou para ele, né, porque obviamente é uma curiosidade sobre a questão da altitude. Hoje a Argentina jogou com a Bolívia lá em La Paz, o jogo acabou empatado 1-1, já rapidinho dando um placar aqui. Então, do ponto de vista... Não, Esporte na Rede, informação também. Informação. Fisicamente, a gente, o doutor Altair, o Altair explicou pra gente como funciona. Agora, do ponto de vista, assim, médico, assim, da tua cabeça, do cérebro, a altitude realmente influencia o oxigênio que vai pro pulmão? Como que os efeitos da altitude se refletem assim no corpo humano? Parte clínica, exato. Influencia muito, faz muita diferença. Quando a gente está aqui, a gente está a mais ou menos 700 metros, né? 700 e pouquinhos metros aqui em São Paulo. Quando você vai para 3.600, que é La Paz, o aeroporto é um pouquinho mais do que isso. Quando você chega em La Paz, 3.900, 4.000, você desce para a cidade. Você tem duas estratégias para tentar diminuir os efeitos da altitude. Ou chegar muito próximo da hora do jogo, ou você tem que fazer uma aclimatação muito antes. Que para você se adaptar aos 3.600, aí entra o problema do calendário. Não dá, não é possível. A concentração de oxigênio, a concentração do ar é muito menor, o ar é muito mais rarefeito. Então, a oxigenação dos tecidos, e aí vai cabeça e musculatura, ela é menos eficiente. Com o passar do tempo, você vai perdendo a função, você vai piorando a função tanto do teu raciocínio, tanto do sistema nervoso autônomo, do que funciona no automático, como das decisões que você toma, né? Então, o teu sistema muscular, a musculatura estriada esquelética, que é voluntária, você começa a perder um pouquinho da capacidade de executar aquilo que você pensou. Quando você observa jogos, assim, a gente teve o Atlético Mineiro que ganhou lá, né? Mas um jogo estava 1-1, eles estavam tomando um sufoco, acabaram ganhando 2-1. Não é o resultado normal. Se você pegar acho que os últimos resultados fora de casa, fora da altitude do Strongest, que não é um mau time, né? Que está na Libertadores, eu acho que faz muita diferença. O desempenho deles fora da altitude cai muito. E o desempenho do atleta que sobe para jogar cai muito. E não existe você pode respirar o oxigênio ali, você vai ter um influxo de oxigênio melhor, você vai dar uma melhorada, mas com o passar do tempo, você voltando a respirar no ar rarefeito, você anda para trás. Então, vai dar náusea, vai dar tontura, vai dar cãibra, vai vomitar, e aí vai ter que sair do jogo. Né? Se você me perguntar, o cara corre risco de vida por subir 3.600. Eles são atletas, eu não diria que mas eles vão ter um desempenho muito abaixo daqueles que eles teriam. Legal, e depois que a gente fala aqui que o maior centroavante de alguns times é a altitude, o pessoal dá risada, mas é verdade. Aliás, esse ano 2013 vai comemorar 50 anos do único título internacional da Bolívia, que foi a Copa América de 63. Eu recebi na semana passada um material escaneado de alguns jornais falando justamente do efeito da altitude, ou seja, não é algo novo em relação ao que a gente vê aí pela televisão e tal, né? É que antigamente os times bolivianos eram praticamente um zero à esquerda, então o Brasil jogava... E a velocidade do futebol também era mais lenta. Exatamente, né? Tem uma outra diferença que eles sentem, a velocidade da bola é muito diferente. A bola anda muito mais no ar rarefeito, então você tem... A gente jogou, eu fui algumas vezes a La Paz, numa delas a gente perdeu de 5-2 do jogo do cafezinho do Marcão lá, e você tinha acho que o Strongest tinha dois bons chutadores, eles dominavam ali na intermediária, um pouco para frente do meio de campo, pro gol. E anda a bola, hein? Eu chuto fraco ia ser rei, viu? Ia ser bacana. Então, só concluindo, né? Então, esse problema essa questão da altitude não é algo novo, né? Mas antigamente os times bolivianos eram vergonhosos, né? Aí
a partir da década de 90 passaram a se dedicar um pouco mais sobre o jogo, a tática, enfim. Legal. Deixa eu ver aqui o internauta, Luciano e Bruno. Tem bastante gente participando. Verdade. Quero agradecer a todos. Vamos ler mais umas 2 perguntinhas que eu acho que dá tempo. Depois tem o momento motor do Paulo. Quero aqui mandar um beijo especial. Já, Quero mandar um beijo especial aqui para o Ricardo Sanches, de São Paulo, para Ana Cristina, de Diadema, José Luiz, de Santa Bárbara do Oeste, e para o Juliano Tigo, de São Paulo. Eles estão todos elogiando o programa, é a primeira vez que eles estão assistindo. Obrigado. Quero dar um grande beijo a todos e agradecer sempre, né, o elogio, tanto a mim quanto ao Leandro e tanto ao programa. Então, um grande beijo a todos vocês. Temos aqui a Maria Cristina de São Bernardo do Campo. Gostaria de saber do doutor de onde veio a vontade de fazer medicina e se ele imaginava que seria médico um dia de um time de futebol. Beijos a todos do programa e parabéns pelo programa. Um grande beijo também para você, Maria Cristina. Maria Cristina era a pergunta que eu ia fazer, que eu tinha programado, então ela fez por mim. Responda, Maria Cristina, doutor. Então, Maria Cristina, eu sou de uma família de médicos. Meu pai é médico, meu avô era médico, mas depois se tornou jornalista. Meu pai era obstetra, meu avô virou Pedro Monteglione, foi diretor da Gazeta há um tempão. Mas era médico, formado na Faculdade de Medicina da USP também. Meu tio é médico, minha irmã é médica, meu irmão é médico. Caramba! Então a gente vem de uma linhagem de médicos antiga. Se for se reunir lá no bar para conversar sobre trabalho, tá feito, né? Essas conversas de médico é muito chato. A gente fala de medicina, fala muito de medicina, é muito chato. Mas a gente fala de futebol e modo dos outros um pouquinho. Em relação à vontade e como a gente vai parar no futebol, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre fui muito palmeirense. Eu entrei no ginásio, antigamente era, agora mudou, né? Mas assim, você entrava na 5ª série, que hoje é o 6º ano, né? Você entrava na 5ª série, eu tinha mais ou menos 11 anos, eu entrei na 5ª série em 77, então era o começo da fila. Então eu fiquei 5ª, 6ª série, 8ª série, colegial inteiro. Medicina, são 6 anos de faculdade, todos os 6 anos de medicina. E o Palmeiras não foi campeão nenhuma vez. Mas o senhor só pegou a medicina por osmose ou o senhor gostava mesmo? Não, sempre gostei. Sempre gostei muito de esporte. E aí acabei me interessando por... A medicina esportiva não era ainda... Hoje a gente tem residência de medicina esportiva. Naquele tempo não havia. O que se aproximava mais era ortopedia e traumatologia. E aí você podia... Você podia se especializar ou procurar traumatologia esportiva e a fisiologia do exercício. Então foi o caminho que eu me formei na Faculdade de Medicina da USP em 90, fiz meus 4 anos de residência, fiquei ligado ao grupo de joelho. Em 97 eu comecei no Palmeiras por conta do Dr. Gilberto Camanho, que era um dos chefes do grupo de joelho, extremamente palmeirense. A gente chegou a ir a alguns jogos juntos, e aí houve uma indicação, eu acabei indo parar nunca fui sócio do Palmeiras, é um cargo técnico, e a questão de você estar no lugar certo na hora certa. Lá, então. Eu fiquei de 97 a 2001 e voltei depois em 2006. Bacana. Saí em 2000 e voltei em 2006. Então tem uma carreira grande aí na Sociedade Esportiva. Eu sofri na fila. O pessoal reclama agora, nem não sofreu. Assim. Não, mas não ganha um título de expressão. Não, ganha a Copa do Brasil agora recentemente. Mas não ganhava um título, pelo menos internacional, desde 99, né? Com a Libertadores da América. Já vai um tempo aí, né? Tá de sacanagem, Leandro. Antes era título paulista, não ganhava não sei quanto tempo. Aí ganha um título nacional, agora é título internacional. Daqui a pouco vai ter que... O Mundial faz 50 anos. Tem tudo. Diga aí, Luciano e Bruno, mais participação da internet. Temos aqui o Carlos Gomes. Só pra tirar uma onda com o Bruno, que eu só sei que ele tá bravo. Temos aqui o Carlos Gomes, de São Bernardo do Campo também. Um grande beijo pra você. E ele quer saber o seguinte: como está a situação do Wesley, se ele tem perigo aí de outras lesões? E do Kleber também, vamos emendar. E do Kleber também. O Kleber tem uma tendinite do joelho direito, é um quadro inflamatório, é diferente, né? O Wesley foi operado, está melhorando bastante agora, vai ganhando confiança, condicionamento. A gente disse que o tempo de reabilitação por uma reconstrução de cruzado anterior é de 6 meses. 6 meses o ligamento está maduro, ele está pronto para voltar a jogar. Do ponto de vista técnico, isso vai variar muito de jogador para jogador. Quanto pior o jogador for, mais rápido ele se recupera. Porque, do ponto de vista técnico, não tem muito o que melhorar depois, né? Quando o cara tem mais qualidade, às vezes demora um pouquinho mais de tempo. Então, quanto mais elaborado, quanto mais técnico, quanto melhor ele for, é possível, quanto mais esclarecido,
mais receio ele tem, mais tempo ele leva para vencer. Sensacional. O Wesley tá em que nível pro senhor? Tá no pior ou no bom? O Wesley não foi para a Europa à toa. O Wesley é um cara diferenciado. Pegaram muito no pé dele depois do jogo do Corinthians, por causa de umas 2, 3 bolas que ele não tocou. Ele ficou na dele, está trabalhando e eu acho que ele está jogando, está mostrando jogando. É um cara muito legal. Posso fazer uma pergunta para o doutor? Eu sempre tive vontade de fazer uma pergunta. O senhor deve ter convivido bastante com o Marcão lá O Marcão se contundia muito. Era o jogador que mais contundia no Palmeiras. Saiu o Marcos e entrou o Valdívia. A diferença entre os dois, doutor, assim, de contusões, eu sei que um é muscular, o outro era quebrar braço, o outro era pino no braço. Mas eu quero saber, na questão de recuperação, assim, quem se doava mais para se recuperar mais rápido? Essa é a minha pergunta. O Valdívia ou o Marcos? Obrigado. Fui bonzinho, né? Bonzinho, doutor? Muito obrigado. O senhor pode fugir da pergunta, doutor. A torcida do Palmeiras. O Marcão não é uma questão de depreciar, mas o Marcão é diferente. O Marcão era... Doutor, pode fugir da pergunta. Não, do ponto de vista físico, o Marcão é extremamente privilegiado. Do ponto de vista genético, o Marcos é o contrário do Valdívia. O Marcos nasceu para jogar no gol. Ele era forte, rápido, destemido, se machucou demais por conta disso. Não tinha maldade nenhuma, né? Às vezes ele brincava e... Acho que ele chegou a falar isso publicamente, que ele precisava ser um pouquinho mais Fábio Costa de vez em quando. É verdade, né? Falou. Ser um pouquinho mais maldoso. Ele nunca usou muito o joelho para se proteger saindo do gol, por isso que ele quebrou o braço 2 vezes, uma no treino, uma no jogo. Ele teve uma fratura de escafoide, uma fratura grave na mão, quebrou o tornozelo, teve lesão de menisco, o que acabou, no fim, que encerrou a carreira do Marcão, foi o desgaste dos joelhos dele. Mas, do ponto de vista genético, o Marcos é privilegiado, eu acho que é dos caras que eu trabalhei, acho que é o melhor jogador, tecnicamente o melhor cara que eu tive o prazer de conviver. Muito bem, e para bom entendedor, a resposta está dada. Vamos ao momento motor, vamos lá. Roda aí pra gente, Guilherme. Momento motor aí na sua tela, vamos colocar aí para o nosso Paulo Arnaldo Lima, velocidade da bola analisar o GP da Malásia, o circuito de Kuala Lumpur, vão aparecer os resultados para você aí, ó, circuito de Sepang em Kuala Lumpur. Então aí, dessa vez deu o Vettel da Red Bull, dobradinha, né? Mark Webber, o australiano também da Red Bull segundo. Dobradinha que deve falar. Aí também dobradinha da Mercedes em terceiro e quarto, Lewis Hamilton foi o terceiro em inglês, Nico Rosberg alemão em quarto e Felipe Massa, brasileiro, em quinto da Ferrari. Fechando aí a primeira página. A segunda página rapidinho, ó. Aí Romain Grosjean, francês da Lotus, também dobradinha, em sexto e sétimo, ó. Kimi Raikkonen, também finlandês da Lotus. Depois Nico Hülkenberg, alemão da Sauber. Sérgio Pérez, mexicano da McLaren. E Jean-Eric Vergne, o francês da STR, todo russo. Vamos lá. Aí a classificação para você como está agora, atualizada. Aí, ó. Vettel já voltou à liderança, tá aí, ó. 40 pontos, depois vem Kimi Raikkonen com 31, Mark Webber, australiano, 26, Lewis Hamilton, 25 e Felipe Massa, 22. Felipe Massa aparecendo ainda na primeira página, viu, Paulo Arnaldo Lima? Vamos ver até quando vai virar essa primeira página aí. Fernando Alonso tem 18, Nico Rosberg, alemão, 12, Romain Grosjean, francês, 9, Adriano Sutil, 6 e Paul de Resta fechando aí os 10 primeiros com 4. E a próxima prova vai aparecer aí na sua tela. Só tem prova fácil, viu, Paulo Arnaldo? Você só tem que acordar tudo 4 horas, 3 horas da manhã. Essa é da China, ó. Circuito de Xangai no próximo dia 14, 4 horas da manhã. 5.451 metros de comprimento e 56 voltas. Vai ser mais esse cedo, o GP da China. Chile é menos 14. Fala da Malásia, Paulo Arnaldo. Lá no Chile eu vou ver um pouquinho mais cedo, né? Fala da Malásia, Paulo Arnaldo. Bom, vamos lá para a Malásia. Bom, a corrida foi realmente bem apimentada, né, por tudo que aconteceu, né, e toda a polêmica depois que sucedeu após a corrida. Realmente, vamos falar só um pouquinho da largada, né, que o Felipe Massa fez um bom treino, o Vettel também, né, marcando a pole position, só que no primeiro terço de corrida caiu muito o rendimento do Massa, ele não conseguiu largar bem, o Alonso já foi para o espaço logo na segunda volta, na verdade bateu, né, no carro do Vettel na primeira curva, né, ainda na primeira volta, e acho que a Ferrari pensou que a asa não ia sair, né, que ia se refazer ali, né, impressionante. Mas aí o Alonso acabou abandonando e a briga ficou
para os dois ali. Achou que o carro era de videogame, né? Você bate e acontece, ele estava no modo indestrutível, exatamente. E aí depois a briga ficou com a RBR, né? Vettel e Weber, e mais atrás a Mercedes, Hamilton e Rosberg. Bom, aí o bicho pegou mesmo, né? Como todos viram, no trecho final, porque o Weber já estava liderando a prova, com estratégia, boa estratégia de corrida. Ele se deu melhor que o Vettel, conseguiu inverter essa posição e chegou depois da última parada de boxes, lá pela volta 45, 46. A Red Bull já tinha ordenado um pouquinho antes para diminuir a configuração lá no mapeamento de motor, para diminuir os giros, para que os dois chegassem naquela posição, e o Vettel não obedeceu, partiu para cima e ultrapassou o Weber, e depois deu toda aquela confusão que todos viram, né? Depois, cruzando a linha de chegada, o Weber jogou o carro em cima do Vettel. Não sei se as pessoas tiveram oportunidade esse negócio do giro do motor, o piloto muda no carro. Ele muda, é um comando que você tem no carro, a equipe geralmente... E por que existe isso? Porque com o regulamento da Fórmula 1 hoje em dia, com 8 motores para a temporada toda, é até comum as equipes, já com a questão já mais ou menos definida, as equipes passam essa orientação para os pilotos para que diminua o giro. Só que o Vettel estava já com sede de vitória, já desde quando ele falou no rádio, reclamando que o Weber estava mais lento, tudo, e a equipe não permitiu que facilitasse a ultrapassagem, e aí a coisa foi, ele realmente não diminuiu os giros e foi lá e fez a ultrapassagem, o que deixou o australiano uma vara, né? Vamos dizer o português claro, né? E realmente foi uma atitude do Vettel que realmente foi ruim, negativa, né? Pensando em ética. Só que tem uma coisa que eu escrevi na coluna que é muito complicado, porque às vezes as equipes também querem controlar o ímpeto dos pilotos. Quer controlar tudo, na verdade. E quanto que a equipe deveria ter um comportamento até um pouco diferente. Isso se aplica para a situação da RBR e também para a Mercedes, quando o Ross Brawn também tentou impedir, ou impediu, na verdade, que o Rosberg ultrapassasse o Hamilton, ele que tinha mais velocidade e certamente chegaria em terceiro, ele chegaria no pódio. As equipes querem controlar e a equipe tinha que dar apenas um apoio. As equipes tinham que chegar e falar, olha, Weber, o Vettel está chegando, você tem que diminuir o ritmo, mas se o Vettel estiver te atacando, você mantenha o giro. A decisão é sua, você vai administrando, você vai gerenciando a corrida, está nas suas mãos. Não, a equipe passa uma orientação e a RBR acabou criando essa situação. Para variar, né, como o nosso tempo aqui é curtinho, eu vou pedir para o nosso internauta depois dar uma conferida lá no blog e ler na íntegra, e lá está bem sintetizado, explicado, e muita polêmica ainda vai rolar, porque realmente a coisa ficou chata e o clima no pódio foi a pior possível. Eu só acho uma pena pelo seguinte, se a gente está falando de automobilismo aqui, esse programa se chama Esporte na Rede, então estamos falando de esporte. A gente entende automobilismo como um esporte. A partir do momento que o interesse comercial, que também existe no futebol, a gente sabe, mas a partir do momento que o interesse comercial se sobrepõe ao interesse esportivo, e por isso eu acho que o Vettel foi muito bem em não obedecer e tentar ultrapassar, a gente não está falando mais de esporte, né? Então aí não dá pra gente entender o automobilismo dessa maneira, né? Como esporte. Conflito, né? Porque o piloto, quando põe o capacete, meu amigo, ele quer ganhar, ele quer vencer. É um que vence, não são os dois da equipe que vence. Com certeza. Obrigado, Teatro. Deixa eu ouvir aqui a última pergunta, Luciane Bruno. Escolha uma, agradeça já ao internauta, a última pergunta para o doutor, para a gente poder encerrar o Esporte na Rede. Então eu quero mandar aqui um beijo a todos, tá? Mandar um beijo especial ao Carlos Gomes, a Maria Cristina, a Juliana, a Aline Oliveira. Temos aqui o Dário Alves de Lima, de Roseira, São Paulo. Um grande beijo para você. Ele quer saber se o Ronaldo Fenômeno teria uma carreira mais longa se não tivesse ido jogar na Europa. Bom, aí ele está fazendo alguma ilação em relação a talvez a treinamento e ao jogo mais físico, não sei. O Ronaldo foi muito moleque, né, para a Holanda e depois de lá para o Barcelona. Eu acho, sinceramente, eu acho que não. Me incomoda um pouco essa rejeição ou essa patrulha quando algumas pessoas dão opinião de que o Neymar deveria sair. Eu acho que os melhores campeonatos para se jogar, os campeonatos mais competitivos, os melhores jogadores ainda estão na Europa. Eu acho que o Ronaldo só foi o Ronaldo, fenômeno, espetacular, fantástico,
porque ele foi para lá, encarou e joga. Não é só questão de jogar demais, ele é um fenômeno, é um espetáculo. O cara que rompe os 2 tendões papelares e faz o que ele fez ainda, mesmo quando o Corinthians trouxe, eu acho que o Corinthians tinha muito mais uma expectativa de marketing do que de futebol, e ele foi espetacular nos 2 sentidos. Ele jogou muito na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista que o Corinthians jogou. É um cara que a gente tem que reverenciar, um atleta fantástico, com todas as dificuldades que ele teve, mas eu acho que ir para a Europa é importante para a formação desses caras. Verdade, o cara é um touro mesmo. O último convite da noite para você, coloca aí, Guilherme, meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. Toda quarta-feira, doutora, eu coloco lá as fotos do programa de terça-feira, tem no meu blog, tem no blog do programa também. Então, ó, na próxima quarta-feira, amanhã, o senhor estará lá. Essas as fotos com a Regildânia de Holanda Moura, árbitra da Federação Paulista, da CBF e da FIFA, que esteve aqui brilhantando o nosso esporte na rede da semana passada. leandrojornalista.blogspot.com. Obrigado, Luciano e Bruno. Obrigada. Antes, quero mandar aqui um beijo especial para o Roberto Rogério Rocha, um grande beijo para você, e para a Aline Oliveira, lá de Recife. Diz que hoje nós estamos lindos, então quero mandar um grande beijo para ela. Muito obrigada sempre pelo carinho. Boa noite, Leandro, boa noite aos nossos comentaristas. Ao nosso doutor aqui que esteve aqui hoje, o nosso querido Rubens Sampaio. E foi um prazer conhecê-lo, quero mandar um grande beijo para você aí de casa. E tenham todos uma ótima semana e até semana que vem, claro, esperando sempre a sua participação. Um grande beijo. Obrigado. Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal. Até semana que vem, meu cara. Obrigado, Leandro. Até semana que vem. Tivemos uma aula hoje de medicina esportiva. Sem dúvida. Foi uma das entrevistas mais proveitosas que nós tivemos aqui. Você sabe que eu ouvi pouco a sua voz, mas eu acho que quando a gente fala pouco, é porque o convidado é muito bom. Então valeu muito a pena. A gente sabe que nós temos que dar total prioridade para o convidado. E afinal de contas foi uma das entrevistas mais proveitosas que nós tivemos aqui no Esporte na Rede, desde que eu faço parte do time. Então eu quero agradecer a você, a Luciane, ao grande Bruno PA e um grande agradecimento ao Dr. Rubens. Obrigado pelo tempo, né, e pelos grandes conhecimentos, disponibilidade e conhecimentos que ele pôde disponibilizar e compartilhar aqui conosco. Então eu quero mandar um grande abraço para todos vocês. Até semana que vem, sejam felizes e cuidem-se. Legal. Acidez, ô Limão da Bola. Tchau. Até a próxima. Tchau, Leandro. Doutor, coloca todos os jogadores à disposição do Clay na semana que vem. Tem Libertadores, é importante. Por favor. Só isso, só, viu, doutor? Só isso, doutor. Dá trabalho, viu? Tem que jogar todo mundo. Não tem jogador, Leandro. Aí fica difícil. A missão tá fácil. Tá fácil pro doutor, né? Colocar todos os jogadores à disposição que tá no departamento médico para jogar semana que vem. Palmeiras tem um jogo difícil contra o Libertad na semana que vem. Torcedor palmeirense lote o Pacaembu. Vai ser um jogo dificílimo contra o Tigre, na verdade. Depois contra o Libertad logo em seguida. Amanhã contra o Mirassol não é importante, mas se você for ver pontuação, o Palmeiras precisa vencer no Campeonato Paulista. Tem um jogo no sábado que o Gilson Kleina já pode, eu acho que utilizar o Souza, o doutor vai finalizar, pode utilizar o Souza, e o Souza vai ser importante na Libertadores. Internauta, um grande abraço. E seleção brasileira, Filipão, vamos colocar uns jogadores lá mais de qualidade, tá difícil, viu? Não deu tempo da seleção, a gente fala semana que vem. Obrigado por colaborar comigo com o estadual, viu, que eu também não gosto muito. Fala, Leandro Lima, Velocidade da Bola, boa férias. E se não trouxer nada para o esporte na rede, vai ter, hein? Eu vou ficar morrendo de saudades do internato, mas há de convir, né? Férias não tem momento melhor, viu? Estarei em Santiago do Chile na próxima semana, vou passar 10 dias lá. Conhecer tem coisas gostosas, dos Andes, exatamente. Aí vou acompanhar o GP da China quando eu ainda estiver lá, mas voltarei na terça-feira, dia 16. Dia 16 estarei aqui de volta ao Esporte na Rede. Doutor, foi um prazer enorme. Espero ver mais alguma vez aí por aqui conosco. Foi muito legal hoje, foi muito bacana hoje. Tchau, Leandro. Boa noite a você. Obrigado, doutor Rubens Sampaio, por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. Com certeza devem ter sobrado umas 500 perguntas de internauta lá. Sobraram várias na minha ficha. Tenho certeza que cada um tinha mais umas 5 na cabeça. Então, assim que o senhor tiver tempo e disponibilidade, convidaremos o senhor na próxima oportunidade para vir ao Esporte na Rede, porque passou muito rápido. Mas quero agradecer demais pelo senhor ter vindo de São Paulo para cá. O senhor estava numa região complicada. Hoje choveu aqui no ABC, um trânsito violento. E quero dizer que o senhor é uma pessoa muito honrosa de ter vindo aqui ao Esporte na Rede pelo seguinte, a gente fez alguns convites para jogadores, ex-jogadores, e tem gente que cobra cachê para dar entrevista, cachê para vir no programa. Isso é um absurdo. Então, doutor, eu quero parabenizar o senhor pela postura, por ter vindo, pela disponibilidade. Muito obrigado de coração por ter estado aqui no Esporte na Rede. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. Muito legal quando a gente vem, quando a gente sente à vontade. Desculpa se eu falei demais, se eu me empolguei.
uma outra pergunta, né, mais desagradável, normal, faz parte. Eu não achei que vinha, né, olha, o Valdívia está ótimo, mas a gente chega lá. Vamos trabalhar e sempre que houver disponibilidade, para a gente é um prazer. Eu acho importante que a gente se aproxime do torcedor, esse é um dos jeitos da gente se aproximar. E deixa o último alento para o Guilherme. O Palmeiras vai melhorar com a nova administração, com a nova direção? Com certeza. Legal. Tá aí, Quem Guilherme. quer aproveitar para tirar sarro, tira agora. Tira enquanto é tempo. Alento para você, Guilherme. Deixa eu terminar então com a frase da noite do programa. Obrigado mesmo de coração, viu, doutor? Coloca a frase da noite pra gente, em homenagem à Páscoa. Estamos na Semana Santa, né? Sexta-feira é Sexta-feira da Paixão. Então, disse Albert Einstein, um cientista, disse o seguinte: Páscoa é mais do que uma data, é mais do que ciência, é mais que fé. Páscoa é amor, tá? E Albert Einstein deixando a mensagem dele. E a gente fez uma mensagem, uma homenagem aqui, eu disse que teríamos luz no programa, ao Atlético Paranaense, aniversariante da noite, e no final a gente vai colocar o quê? O hino do Atlético Mineiro, que aniversariou ontem, fez 105 anos, né, do dia 25 de março de 1908, né, dia 26, eu tinha falado 23 do Atlético, dia 26, o Atlético faz aniversário hoje, Paranaense, e o Mineiro, os Atléticos, fez ontem 105 anos, você fica aí com o hino composto por Vicente Mota, pois não. E o Racing fez 110 anos ontem também. 110, o Atlético 105 é a vinheta final de hoje. Recados finais, não conseguiu ver o programa ao vivo, este ótimo programa que a gente fez aqui hoje, acesse uptv.com.br, você assiste lá o programa que você quiser durante uma semana. Mas ao vivo é sempre toda terça-feira, às 8 da noite. Muito obrigado e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau! Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte, vinga. 6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.